atrasado, né? Então, sendo assim, seu Francisco, vamos dar início? Vamos lá, então. Boa tarde a todos. Para nós sempre é um motivo de ficarmos muito alegres de estar aqui na sala com vocês. E o objetivo é justamente esclarecermos assuntos físicos sobre a água e depois eu falo um pouco da parte financeira do qual todos nós precisamos. Então, isso é de extrema importância para todos. Sejam todos muito bem-vindos e vamos iniciar então a nossa live de hoje com o seu Francisco Montemaggiore. Seja bem-vindo, seu Francisco. Boa tarde, gente. Muito obrigado por ter aceito o convite e ter acessado a sala. Hoje nós vamos fazer uma apresentação um pouco diferente da convencional. Nós vamos mostrar um vídeo, que esse vídeo vai falar praticamente tudo aquilo que nós iríamos falar, e só vamos fazer um complemento depois. Então, preste bem atenção o que nós vamos mostrar agora. A água é um elemento que há muito chama a atenção de estudiosos. Afinal, a maior parte do mundo é formada por água, assim como 70% do nosso corpo é também formado por água. Por isso, esse elemento tão comum a todos nós é também tão intrigante. E buscar respostas sobre o papel da água para a saúde das pessoas é uma corrida maluca. Fato é que a água é um alimento que contém minerais e, assim, essencial para a manutenção da vida. É necessário o consumo de grandes doses diárias para que o nosso organismo possa manter o seu equilíbrio. Hipócrates já dizia que o nosso alimento é o nosso remédio. Partindo desse pressuposto, é fundamental que a água que bebemos diariamente seja de boa qualidade. Onde a população não tem acesso a esse elemento com condições mínimas de consumo, o que podemos ver é um cenário de morte, causado por doenças e desidratação. Sendo assim, uma água normal, aquela que é livre de impurezas, bactérias, parasitas e metais pesados, é condição essencial e indispensável para a manutenção da saúde. Até aqui são unânimes os pensamentos. Mas diante de algo tão importante para a vida do mundo, surgem correntes que visam potencializar a água para transformá-la num alimento capaz de melhorar a vida de todos. São vários os estudos e pesquisas que acontecem no mundo inteiro para alcançar esse objetivo. Como em todo movimento dessa natureza, muitos são cientificamente procedentes e outros viram conteúdo para simples ações mercadológicas, ou seja, puro marketing para impulsionar estratégias comerciais. É o que aconteceu com a chamada água alcalina. Chegaram a rotulá-la como água da vida. Mas o que isso tem de verdade? Qual o fundamento científico para legitimar um conceito tão potente? A resposta é nada. Não existe fundamento nenhum. Tudo que já foi estudado nesse sentido aponta para a mesma descoberta. A água alcalina é inócua para a prevenção de doenças e, em certos casos, dependendo do seu pH, pode até ser nociva e contribuir para a alcalose. Em 2019, o site da editora Abril, Veja Saúde, publicou uma matéria originalmente produzida para a revista Questão de Ciência, escrita pela doutora Alicia Kowalczyk, médica, professora e pesquisadora do Instituto de Química da USP, sobre este assunto. O título, por si só, é categórico e conclusivo. Veja, a água alcalina não cura nada e nem devolve a juventude. Outra publicação, com um título muito parecido, está no site do Centro de Obesidades e Diabetes Oswaldo Cruz. O texto é ainda mais contundente e chama a atenção do público. Alerta: a água alcalina não traz melhoria para o seu corpo. Então, chegamos a um ponto muito interessante que merece destaque e ser desmistificado. O que é alcalinidade do sangue e o que é alcalinidade da água? A grande confusão está justamente aí. A água, muito alcalina, pode ser um problema sim, como os especialistas afirmam, pois antes da água ir para o sangue, ela passa pelo estômago e intestino, ambientes ácidos, e essa característica deve ser preservada. A ingestão de grandes quantidades de água alcalina por longos períodos pode interferir nessa condição, da mesma forma que uma água muito ácida é considerada imprópria para o consumo.
O Ministério da Saúde estabelece que o pH da água, para ser propícia ao consumo humano, deve estar na faixa que vai de 6 a 9,5. Então, qualquer água que tenha os requisitos mínimos para o consumo e esteja nessa faixa, não muda nada no nosso organismo ou interfere na nossa saúde. A hidratação vai acontecer da mesma forma e exercer o devido papel no nosso corpo. Então, esquece. Já está mais do que comprovado que a água alcalina é pura jogada de marketing. É uma jogada um tanto perigosa, sem nenhum tipo de lastro. O que precisamos ter em vista é a oxigenação e pH do sangue. Essas características do sangue, e não exatamente da água, têm tudo a ver com as funções e o equilíbrio do organismo humano. Centenas de doenças, entre elas o câncer, estão relacionadas com a acidose do sangue. O sangue é levemente básico, com pH normal entre 7,35 a 7,45. E mesmo que você tenha, em alguns momentos, uma dieta rica em ácidos, o próprio organismo possui mecanismos para equilibrar e normalizar o pH. Isso só não irá acontecer se a pessoa tiver um grave problema de saúde. Dessa forma, o que precisamos é manter uma rotina que fomente o nosso corpo com aquilo que irá preservar as suas características normais e contribuir para a manutenção do seu equilíbrio. E nesse ponto, o pH do sangue tem um papel fundamental. Como falamos lá no início, muitos estudos com a água foram procedentes e revelaram que ela pode ser uma forte aliada na busca desse equilíbrio para o organismo. Foi nesse contexto que surgiu o tratamento magnético da água. Da mesma forma que a água deve ser tratada a fim de reunir condições de consumo para o ser humano, é importante que ela seja submetida ao fluxo magnético antes de ser ingerida. Mas por que há essa necessidade? Vamos por partes. Primeiro, a água que a maioria das pessoas consome perdeu as suas características estruturais originais de quando estava viva na natureza. Nas nascentes, riachos e rios, a água está em movimento constante. Isso favorece a sua oxigenação, além de sua composição se dar por pequenas moléculas, o que aumenta o seu poder de hidratação no organismo. Quando a água é represada ou acondicionada em recipientes, é alterada a sua tensão superficial. Assim ela fica muito mais pesada, com a formação de grandes cachos de moléculas, os clusters, que ficam totalmente desalinhados e ainda perdem oxigênio. Com essa mudança molecular, a penetração da água nas células que formam os tecidos dos órgãos é comprometida. Mas é possível restaurar as características originais da água, tão necessárias a uma boa hidratação celular. É aí que entra o tratamento magnético. Quando a água é submetida ao fluxo magnético, acontece um evento chamado de hidrólise, que quer dizer quebra da água. Ou seja, a movimentação causada nas moléculas provoca uma ruptura dos clusters e promove o realinhamento de moléculas bem menores. Dessa forma, essas moléculas de H2O penetram nas células com muito mais facilidade, promovendo uma melhor hidratação e limpeza celular. O segundo ponto, observado nos vários estudos realizados com a água magnetizada, é a sua contribuição para a redução do excesso dos radicais livres. E como isso acontece? Quando a água passa pelo tratamento magnético, há uma dissociação iônica, ou seja, a molécula de água, H2O, formada por 2 íons de hidrogênio e por 1 íon de oxigênio, se quebra, liberando íons de hidroxila e íons de hidrogênio. O radical livre, em excesso e solto no organismo, são íons negativos, que se juntam aos íons de hidrogênio, formado por novas moléculas de H2O, e, assim, são eliminados do nosso corpo. Uma equação química bem simples e observada por vários pesquisadores. O terceiro ponto diz respeito à contribuição para a manutenção da alcalinidade sanguínea, ajudando os mecanismos próprios do nosso organismo. Na hidrólise, como vimos, sobram íons negativos de hidroxila. Essa hidroxila reage com os íons de magnésio e de cálcio presentes em ambientes vitais do nosso corpo, formando os hidróxidos alcalinos. Nesses casos, os hidróxidos de magnésio e os de cálcio. Essas reações ajudam na manutenção do pH sanguíneo e no índice de oxigênio. São por todas essas ocorrências que uma água tratada magneticamente auxilia na manutenção de uma boa saúde. O Dr. Geraldo Balieiro, da APTA de São Paulo, juntamente com sua equipe de pesquisadores da USP de Ribeirão Preto, em sua pesquisa iniciada em 2013 com ratos em laboratório, concluiu exatamente isso.
um aumento da saturação de oxigênio sanguíneo em ratos submetidos a uma dieta com água magnetizada pelo aparelho Silosimol, produzido pela Timol, em relação aos ratos da seleção controle, que consumiram água normal. A formação dos hidroxialcalinos mostrou também o potencial da água tratada magneticamente para a prevenção da osteoporose. A seleção de ratos que consumiu água magnetizada teve aumento da massa óssea, aumento da densidade óssea e aumento da resistência óssea, o que não foi observado na parcela controle. Em 2014, estudo anterior, também liderado pelo Dr. Geraldo Balieiro Neto, foi aceito pela comunidade científica internacional e apresentado na 17ª Conferência de Alimentos Bioativos em Dallas, nos Estados Unidos, e publicado no Manual de Práticas da instituição ligada à FDA, órgão similar à Anvisa no Brasil. Mais tarde, em 2017, o Journal of Clinical Densitometry, um dos mais importantes periódicos médicos científicos do mundo, também publicou na íntegra os resultados a que chegaram esses pesquisadores brasileiros, legitimando o uso da água tratada magneticamente para a prevenção da osteoporose. Várias outras pesquisas, realizadas por renomadas instituições, também chegaram a resultados surpreendentes. E não só para a saúde humana, mas mostraram também a relevância para o agronegócio. A APTA de São Paulo concluiu que a dieta com água magnetizada em gado da raça Jersey levou a um aumento de produção e melhora da qualidade do leite, com a redução de células somáticas. Na Unesp, os doutores Fernando Pucci e Luiz Roberto Almeida realizaram estudos com hortaliças e concluíram que a irrigação com água magnetizada promove um aumento de produção, redução do tempo de colheita, aumento de peso das folhas e de frutos. Em Araguari, no Campo Experimental Isidoro Bronze da ACA, em parceria com a Embrapa Procafé, Uniub e UFO, em 6 safras, puderam notar que a irrigação do café com água magnetizada aumentou a produção em 40%, diminuiu a bienalidade e aumentou a resistência a pragas, com economia de 50% de água. Ou seja, além de aumentar e melhorar a produção, a água magnetizada também tem impacto positivo para o meio ambiente. Esse estudo foi apresentado no 42º Congresso de Pesquisas Cafeeiras e consta em seus anais. Em resumo, existe a água ruim, existe a água normal, existe a água boa e existe a água magnetizada. Assim, diante de tudo que existe para entender e tentar potencializar os efeitos da água, aquela que mostrou de forma científica e com resultados legitimados na prática ser realmente eficaz é a água tratada magneticamente. A água magnetizada é o alimento ideal para uma dieta alimentar. A Timol é pioneira na produção dessa tecnologia. Seu produto foi alvo de vários estudos e pesquisas e foi aclamada no Congresso Nacional, recebendo o termo de idoneidade para o processo de tratamento e correção magnética da água, com sua tecnologia sendo incluída no quadro das práticas integrativas de saúde que compõem o acervo dos métodos e sistemas registrados naquela instituição parlamentar. Silosimol, saúde que vem da água. Timol, melhorando a vida das pessoas. Gente, vocês viram esse vídeo maravilhoso? Deixe tudo aquilo que nós iremos falar. Nós vamos fazer só um complemento agora para esclarecer melhor a parte da hidrólise, que é muito importante. Mas, gente, quando puderem assistir de novo esse vídeo, assistam. Ele fala toda a verdade. Mas vamos lá, gente, vamos ver então a nossa parte. Nós vamos falar só um pouco da hidrólise, que é uma coisa muito importante para nós. Não está localizando, Chico? É isso, seu Chico? É isso? Então, a hidrólise. Nós sabemos que a hidrólise nada mais é do que a dissociação da molécula d'água. Mas o que é a molécula d'água? Para nós entendermos melhor, muita gente fala na molécula d'água, mas muitas pessoas, infelizmente, não sabem o que é a molécula d'água. Vamos esclarecer. A molécula d'água nada mais é do que a menor parte da água que nós podemos dividir.
compreende por 2 partes de hidrogênio e uma de oxigênio. E essa fórmula é universal. Qualquer parte do mundo nós sabemos que essa aqui quer dizer água. Então, e a água, para poder nutrir o nosso organismo, ela tem que ter sais minerais. A água da chuva, por exemplo, serve muito bem para a agricultura, para aumentar o volume de água nas represas, mas para o nosso consumo não é ideal. Por quê? Porque não tem sais minerais. Então, temos que pegar água da terra. E quanto mais profunda a água que nós pegarmos, mais sais minerais tem. E quanto mais sais minerais tiver, mais íon de hidrogênio nós vamos ter. E já vamos falar dos íons de hidrogênio. Então, gente, a hidrólise, então, nada mais é do que distensão dessa molécula d'água. Separa, quebra essa molécula d'água. De que maneira? É justamente aqui, gente, que entra em função maravilha que o nosso estimado presidente, o Dr. Carlos Henrique Pereira da Silva, depois de vários anos de estudo, ele conseguiu deformar esse equipamento. Esse equipamento é chamado de silosimol. Nada mais é do que um conjunto de ímãs cientificamente selecionado e alinhado que ele forma um fluxo magnético. Este fluxo magnético é tão potente que chega a dissociar, quebrar a molécula d'água. Então, para entender melhor, se nós colocarmos aqui o silosimol, quando a água passa por ele quebra a molécula d'água e transforma esse H2O em OH- e H+. Transforma o estado molecular em estado iônico. Isso quer dizer que daqui para frente nós não encontramos mais o H2O, só vamos encontrar OH- e H+. E vou explicar um pouquinho mais. O que quer dizer OH-? OH- são íons de hidrogênio. Veja só a potência deles. Eles sequestram todos os sais minerais que tiver na água, no nosso organismo. Mas tem 2 sais minerais que são positivo-positivos, porque os outros são todos positivos, mas 2 positivo-positivo, que é o caso de cálcio e magnésio. Então, o que acontece? Quando os íons de hidroxila sequestram cálcio, como que ele é positivo, ele precisa de 2 íons de hidroxila para poder formar o hidróxido alcalino. A mesma coisa o magnésio, positivo, 2 íons de hidroxila para poder formar o hidróxido alcalino. Formados os hidróxidos alcalinos, agora é que está o X da questão do nosso assunto de hoje. Aí vocês vão perguntar, mas qual é a diferença que tem os hidróxidos alcalinos com o cálcio e magnésio? É grande a diferença, porque os hidróxidos alcalinos são absorvidos por nosso corpo 3 vezes mais rápido do que cálcio e magnésio. Ao passo que o cálcio e magnésio, para poder nutrir o nosso organismo, ele necessita ter a vitamina D. Se não tiver a vitamina D, o que acontece, gente? O nosso corpo absorve mesmo assim cálcio e magnésio. Só que, em vez de fazer os efeitos positivos, faz os negativos. Entre eles, a produção de pedra nos rins, entupimento dos vasos dos rins, entupimento dos capilares, produção de calcificação nas artérias e nas veias, e uma infinidade de outros abacaxi que atrapalham a nossa vida. Ao passo que os hidróxidos alcalinos, nada disso acontece porque não precisa da vitamina D. E tem uma outra grande vantagem. Veja só, vocês viram ali o problema do sangue ácido e de material ácido também. Veja só o que acontece. Como que sequestra cálcio e magnésio, que são alcalinos, ele eleva o pH do sangue acima de 7. Que maravilha, gente. E aumenta o teor de oxigênio em torno de 10%. Evita totalmente a hipóxia. A hipóxia é aquela que levou muita gente a óbito por causa da pandemia que nós tivemos ali. E com essa água aumenta em 12% o teor de oxigênio do sangue. Isso é muito importante para nós. Mas, além disso, tem outras vantagens, gente. Ele nutre totalmente as nossas células. Por que nutre? Por causa que ele é o revestimento do silosimol. E tem também um outro detalhe importante que nós estamos deixando passar em vão.
O nosso território brasileiro não é um território vulcânico, então tem muitos mananciais de água que não tem cálcio e magnésio, ou tem pouco. Então, a FAO, para suprir essa necessidade, eles colocaram dentro do recipiente, parecido com o do Silo Simol, porém, tem pedras de dolomita, são pedras vulcânicas que liberam cálcio e magnésio se houver necessidade. Então, como que cálcio e magnésio são alcalinos, isso é muito importante para nós, que aumenta o pH do sangue, como nós falamos há pouco. Vou falar para vocês que, no início, o Silo Simol, Top H+, eles eram revestidos com aço inoxidável 316. Estudos feitos pela Timor encontraram uma resina. Isso aqui não é plástico, tá, gente? É uma resina. Uma resina resistente tanto quanto o aço, até um pouquinho mais, porém com outra vantagem, que ele entra na elaboração da resina 3 minérios puros, que são titânio, alumínio e platina, que quando eles se unem, eles emitem um infravermelho longo. Esse infravermelho longo, ele faz 4 finalidades específicas. A primeira, repõe os efeitos do sol na água, que da estação de tratamento da água até chegar na nossa casa não apanha sol e nem oxigênio. Então, ele repõe os efeitos do sol na água. A segunda, desmancha os clústeres que nós vimos ali no vídeo, aquele agrupamento de moléculas d'água que formam aqueles cachos, aquele clúster, desmancha, deixa as moléculas d'água individuais, soltas, livres. A terceira finalidade, deixa os sais minerais microscópicos entrar em qualquer abertura da nossa célula. E a quarta finalidade dele, acompanha a água. Quando a água chega numa célula, que a célula estiver inflamada, desinflama a célula. Então, veja só que maravilha, gente, dessa água. Nutre totalmente as nossas células. E uma célula nutrida aumenta a nossa imunidade. E uma célula bem nutrida, ela enfrenta qualquer invasor que queira complicá-la. Por isso que a nossa saúde melhora bastante. Isso é um outro detalhe importante. Eu poderia falar aqui horas e horas disso ali, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Outra finalidade, depois de nutrir direitinho as nossas células, que o nosso corpo adquiriu imunidade, vai lá nos ossos, deposita nos ossos cálcio e magnésio, aumentando a densidade mineral óssea. E o que quer dizer isto? Veja bem, quem tem osteoporose, tomando essa água, em pouco tempo ele aumenta a densidade mineral óssea. Então, aumenta a massa óssea, com dados, com testes científicos comprovados internacionalmente. Isso nós podemos, como falei, podemos falar o dia todo dos benefícios, mas não dá, o nosso tempo não dá. O Boris está olhando ali com cara feia, porque estou passando muito tempo disso ali. Então, mas sobrou os agronômicos de hidrogênio. Agora, a gente se preparem, sentem, porque nós vamos ver um milagre. A Organização Mundial da Saúde liberou há pouco tempo um boletim dando a origem de três elementos causadores de todas as patologias do mundo, que é justamente a hipóxia, a acidose e os radicais livres defeituosos. Foi falado também pelo filme pouco apresentado, pelo vídeo pouco apresentado. E o que eles fazem isso aí? Nada mais são do que um átomo de oxigênio mal formado, que falta um elétron, eles querem se completar. Então, o que eles fazem? Eles vão na nossa célula, extraem o elétron da nossa célula, eles se completam. E a nossa célula sem elétron, morte precoce. Então, por isso que dá aquela origem de mais de 140 patologias. E o que faz isso ali? Vamos ver se nós temos um outro slide aqui, que podemos vê-lo melhor como é que ele faz. Aqui. Objetivo principal: ao beber a água, os íons de hidrogênio reagem com excesso de radicais livres dentro do seu corpo, formando água. De que maneira pode formar água, meu Deus? É muito simples, gente. Veja só. Aqui nós temos a fórmula. Aqui nós temos os íons de hidrogênio, que são positivos, ele vai em busca dos elementos negativos que estão no nosso corpo e vão encontrar os radicais livres defeituosos. Só que eles são negativos, então eles necessitam 2 íons de hidrogênio para poder formar o terceiro elemento. Ele ficaria HHO, simplificando,
ele fica H2O. Gente, transforma os radicais livres defeituosos em água. Só que essa água nosso organismo não absorve. Ele elimina imediatamente por meio da porosidade da pele, ou pela urina, ou pelas fezes. Então, deixando o nosso corpo totalmente livre desses inconvenientes, desses invasores que nós não os aceitamos, mandamos ele embora. Com isso, nós ficamos, então, com o nosso corpo livre para termos uma saúde melhor. E com isso tudo, gente, veja ali, uma água limpa, boa, saudável. Porque aí uma pergunta que eu quero fazer. Vocês sabiam que o seu organismo tem mais de 70% de água? E será que a água que bebemos de boa qualidade? Mas usando o nosso equipamento, ela se torna de boa qualidade. Nós gostaríamos de ficar mais tempo falando disso ali, mas infelizmente o vídeo que nós apresentamos, ele nos roubou bastante tempo. Mas isso aqui nós somos obrigados a dizer. A água determina a doença, uma água determina a saúde, uma água apropriada, adequada, ela estabelece a saúde. Uma água ionizada hidrata, alcaliniza, antioxida e desintoxica. A água pode ser usada como remédio, dito pelo Dr. Laí Ribeiro, um cardiologista nutrólogo com cunho internacional. Isso é muito interessante a gente saber, gente. Aí tem um detalhe, nós iríamos mostrar isso aqui, mas nós vimos no vídeo, acho que não precisa repetir. Isso aqui, nós não vamos repetir. Nós só vamos dizer aqui, empresa sólida, constante expansão, 19 anos no mercado, atestado de idoneidade, empresa de... atestado de idoneidade da empresa pelo Congresso Internacional, saúde própria, ela é sede própria em Uberlândia, com comprovações, estudo científico por grandes instituições, 47 artigos publicados no Google Acadêmico, sistema de treinamento e método de trabalho próprio. Mais de 20 países já estão atendendo direto. Veja, a nossa firma se transformou em multinacional, já estão atendendo 20 países e vendendo a mais de 100 países. Esse aqui, então, é o responsável por nossa empresa, o Dr. Carlos Henrique Pereira da Silva. Sempre que aparece o nome ou a fotografia dele, nós vemos uma reverência, porque é uma pessoa iluminada, ele merece. Ele, veja só a opinião dele, uma visão única acerca de uma necessidade. Sabendo dos perigos, desconsumimos água de má qualidade por longos períodos. O Sr. Carlos Henrique Pereira da Silva fundou a empresa Timol em 2004, com uma missão em mente: proporcionar saúde e qualidade de vida para as pessoas por meio de uma água de qualidade que hidrata de verdade. Gente, nós podemos ficar o dia todo falando, mas temos mais informações importantes para comunicar a todos. Então, nós vamos abrir agora, se alguém ficou alguma dúvida, diz que nós falamos agora, por favor, ou então chamamos o nosso amigo, nosso mestre Borges, para que ele nos dê umas informações como e onde encontrar todos esses benefícios que nós falamos até agora. E também ele vai nos relatar uma solução para nós eliminarmos uma bactéria que está atingindo a humanidade toda hoje, que é a bursite. Então, por favor, gente, preste bem atenção ao que o Borges vai falar para nós. Borges, a saúde do senhor. Muito obrigado pela atenção, gente. Um abraço a todos. Obrigado, São Francisco. Muito bem. Quando o senhor falou que eu estava com a cara feia, não, eu estava bem, é assim mesmo, não adianta, não podemos mudar nada, tá? Eu até tentei correr atrás aí do pincel para dar uma maquiada, mas não adiantou. Sejam muito bem-vindos todos aí para a segunda parte. E realmente, São Francisco, cada vez mais fazendo pesquisas, buscando informação, tudo isso para quê? Para motivar nós distribuidores e sabemos da importância da água. Isto é fundamental. Por isso que o Criador amoroso criou o sistema 70% de água e 30% de massa. E o nosso corpo, maravilhosamente bem, que é multiplicado mais de 1 milhão de vezes, que você nasce um embriãozinho e depois você vai crescendo. E sem mexer na hidráulica, sem mexer na elétrica, sem mexer em nada. Ele
cresce. E depende do quê? Do criador amoroso com essa maravilhosa alimento principal, que é a água, não é mesmo? Então, eu sempre defino esse projeto muito importante com a palavra amor. Primeiro de tudo, do Criador para com nós, seres humanos, e nós, seres humanos, para com o nosso próximo. E esse projeto é amor. Porque um ajuda o outro, independente da linha que ele venha, quem franqueou ele. Ou se o próprio quem franqueou ele saiu fora, os outros têm amparado. O treinamento é igual para todos, para o que entrou hoje, para o que está há 10 anos, para os que estão há 18 anos, tem tudo um e-commerce, um treinamento gratuito para você. Não se cobra nada. Tanto é que a própria empresa já fez 2 comunicados mostrando que nossos treinamentos não cobramos nada. É bem claro isso, porque ninguém quer sobreviver às custas de ninguém, entendeu? Isso aqui é feito por amor e o objetivo é ajudar pessoas a conhecer o projeto e a cada lar ter um jogo de combo dentro do lar dela, assim como se tem um refrigerador, assim como se tem um fogão para cozinhar os alimentos e o refrigerador para conservar os alimentos. Esse é o objetivo do nosso diretor, Carlos Henrique Pereira da Silva. E nós somos colaboradores dele. E vamos levar essa missão em frente, ok? Outro fator importante. Para nós entrarmos nesse negócio e nós acabarmos com a Borsip, temos 4 opções. Temos a franquia bronze, temos a franquia prata, temos a franquia ouro e temos a franquia de investidor platina. Tá certo? E eu sempre falo mais da ouro, por quê? Porque na ouro vem para você um combo mega e também vem um combo mini. R$670 mais 990. 1.660 de produto. E você tem uma chance de fazer esta franquia ouro em 12 vezes de 330. E aí ela se torna financiável por ela mesma. De que forma? Você sendo franqueado ouro, você recebeu esse junto com a sua franquia. Você vende ele por 670, repõe o estoque seu por 330, paga a parcela de 330 e ainda lhe sobra R$10. Então, ela é financiável por ela mesma. Você não precisa tirar o dinheiro do seu orçamento mensal para trabalhar no projeto. Tem que trabalhar? Sim, tem que trabalhar. Você vai oferecer para os seus amigos assim como for oferecido. Mas é só isso que eu ganho? Não. Você indicando uma pessoa nesse projeto, na mesma franquia ouro que você fizer, você dá oportunidade para a pessoa de ganhar 3.350. Nós vamos entender isso. Tá certo? Além disso, tem 3 aspectos importantes nessa empresa. Um deles, o seu Francisco muito bem salientou, que é uma empresa multinacional, que ela era. Depois, novamente, ele falou que ela é uma pessoa que está em mais de 28 países. Já entra uma empresa multinacional. E também multirracial. E ainda o que mais? Multilingüe. Por quê? Porque é traduzido já o nosso linking ou as instruções da empresa ou de produto para o espanhol e também para o inglês, que são as línguas no universo mais falada, não é mesmo? Mais comunicada, tá certo? Então, veja quantas vantagens você tem. E depois de assistir um vídeo que eu vou mostrar aqui entre a diferença do marketing multinível e a pirâmide,
eu vou citar 5 opções que nós temos de liberdade dentro dessa empresa, tá bom? Vamos ver lá, então, o vídeo, depois nós voltamos lá para as franquias para nós entendermos. Eu vou compartilhar com vocês aí, silosimol.com.br, a qualquer momento, ele vai abrir uma tela que eu vou mostrar para vocês aí. Ele abre a tela, já vai compartilhar. Ele abre a tela normal do Silosimol. Assim, você entrou em silosimol.com.br, ele abre essa tela aqui. Então, eu tenho oportunidade de trabalhar aqui em produtos, ou como queira, ou mesmo ganho de produtos, e também tenho como entrar no meu escritório virtual. Entrando, você sendo franqueado, entrando no teu escritório virtual, você pode ver a seguinte forma aqui. Aqui, ó. Entrou no meu link. Sou um franqueado ouro. Eu quero entender mais do meu projeto e das coisas que estão acontecendo. Eu posso ir lá no meu FAQ, aqui, e ver, então, perguntas ou vídeos, o que eu quiser na minha empresa, a resposta delas. São coisas de treinamento. Mas o que vocês querem saber, bem claro, é ganhos, não é mesmo? Então, deixa eu voltar aqui em ganhos. Eu posso ir aqui, nesta parte aqui da empresa, em franquias. Aqui, o senhor Carlos Henrique Pereira da Silva. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Ela saiu fora. Aqui em franquias, seu Carlos Pereira da Silva, ele explica para nós aqui o que é uma franquia. Mas eu quero que vocês entendam, primeiro de tudo, além desta franquia, também o que você ganha neste projeto aqui. Este vídeo aqui, ó. Por que o marketing multinível? Eu digo que é o meu negócio, o momento é agora, porque nós fazemos, que temos retorno, e você pode ter uma aposentadoria precoce. Está compartilhando minha tela com vocês aí? É. Oi? Está tudo certo. Vou admitir aqui, Isabelle. Olha, vou abrir o vídeo, então, para nós assistirmos junto. Olá, como vai? Voltamos para falar com o Sr. Carlos Henrique Pereira, presidente do Grupo Timol, idealizador do Silosimol e do programa Qualidade de Vida da Família. Hoje nós vamos abordar 2 pontos muito importantes: o marketing multinível e reunião de negócios. Gostaria de começar perguntando para você, de forma direta, por que investir hoje em marketing multinível? Isso é uma tendência mundial. Hoje a comercialização de produtos, ela é da venda direta, indústria junto com o consumidor. Então não se passa mais por intermediários, não se passa por atravessadores, logísticas de entrega que encarecem muito o produto. Então o marketing ele possibilita o consumidor ter um produto de boa qualidade, direto em sua casa e com baixo custo. Então o marketing ele é utilizado hoje em países como Japão, Estados Unidos, na Europa toda. Se utiliza-se então dessa ferramenta do marketing multinível para distribuir produtos. Quem trabalha com marketing, ele tem liberdade. Ele tem liberdade para trabalhar onde quer, que cidade que ele quer. Ele tem liberdade para trabalhar de dentro da sua própria casa. Então isso é muito bom.
O marketing multinível se tornou uma oportunidade para quem quer uma independência financeira, quer realizar seus sonhos de uma forma que ele possa realmente vir a conquistar as coisas que ele mais queria, Carlos. Deixa eu te falar, Angel, é exatamente isso. Mas vou te falar sobre mais benefícios ainda que o marketing traz para as pessoas. É muito importante isso. Um negócio só é bom se todo mundo está sendo beneficiado. Por exemplo, o marketing multinível, ele vai trazer estabilidade para você. Por quê? Quando você desenvolve uma rede de distribuição, aquela rede é sua. Ninguém vai te mandar embora. Você vai ser despedido. Pense, por exemplo, no mercado convencional. Você trabalha 10 anos em uma empresa e, de repente, por causa de uma crise econômica, você é mandado embora. Você ajudou a construir aquela empresa. E, de repente, simplesmente você está na rua. E a empresa continua crescendo. Só que você está fora. No marketing, não é assim. Você entra numa empresa, monta uma grande rede, treina uma grande rede e ninguém te manda embora, porque aquela rede é sua. Você vai ficar com isso 10, 15 anos, você vai ver a empresa crescer e você sempre vai estar crescendo junto. Muita gente fala em estabilidade de emprego, quer fazer um concurso, passar em um concurso por conta de estabilidade. O marketing multinível pode promover isso para as pessoas. E isso, o marketing promove então a estabilidade financeira para a pessoa. E eu gostaria de te falar mais uma vantagem do marketing. O marketing não tem idade. Você vê, por exemplo, pessoas de 18 a 25 anos, elas têm dificuldades em arrumar salários bons, porque elas são inexperientes. Você vê, por exemplo, pessoas acima de 55 anos, não se tem empregos mais para elas. E no marketing multinível, essas pessoas todas têm como trabalhar. Inclusive, por exemplo, as pessoas de mais idade, que não são valorizadas, são as que melhor se dão com o marketing, porque elas têm contatos, elas têm experiência, elas conhecem muitas coisas, e no marketing multinível esse conhecimento é vital. Além de, então, dessa estabilidade financeira que o marketing multinível pode promover, ela tendo uma rede sólida, ela também consegue fazer o seu próprio salário, né? Uma empresa como a Timol, que trabalha com marketing, ela incentiva todos a montarem uma rede produtiva. Mas vamos entender também que os distribuidores que se cadastram e que eles entram para trabalhar com uma empresa de marketing, como a Timol, ele já entra ganhando. Por quê? Porque nós temos um know-how de trabalho. Nós ensinamos, treinamos as pessoas para que elas possam ser bem-sucedidas com as vendas dos produtos. Porque esse que é o objetivo da empresa, a distribuição de produtos no mercado. Então o marketing, ele realmente veio para ficar. As empresas todas vão estarem aplicando marketing em seus negócios. Então se fala muito em bônus no marketing multinível. O que são esses bônus, cara? Toda empresa, ela dedica uma parte do seu faturamento como comissões de vendas no departamento de vendas. Uma indústria que faz a opção de trabalhar com marketing, ela vai dedicar uma parte da venda também para ser distribuída nessa rede. E ela é distribuída em forma de bônus. Agora, por que se paga esses bônus? Por exemplo, os líderes, as pessoas que têm rede, elas promovem as reuniões, elas promovem treinamento com sua rede. Quando elas promovem isso, é justo que elas recebam algo por isso, que são as bonificações. O crescimento das suas redes gera um bônus para ela. Mas a rede só cresce por que razão? Porque ela deu uma manutenção. Ela esteve presente no crescimento da rede. Então é justo que ela tenha bônus. E quanto mais ela se empenha nesse trabalho do marketing, maiores serão os bônus que ela vai receber. Eu gostaria que você me explicasse qual que é a diferença entre marketing multinível e pirâmide financeira, Carlos. O que acontece é que algumas pessoas fazem uma pirâmide financeira e dizem que é um marketing multinível. Utilizam-se do nome do marketing multinível, do marketing, que é esse negócio maravilhoso, que ele vai dominar toda a terra com o trabalho honesto, e para poder vender então algo que não é, que é falso, que é condenado pela própria Procuradoria dos Estados Unidos é proibido,
Muitos lugares proíbem essa prática de pirâmide. Então acaba que a pirâmide financeira, essa prática inescrupulosa de mercado, acaba sujando o nome do marketing multinível indevidamente, né? Isso, realmente o marketing multinível sofre. O marketing é uma ferramenta de vendas. E essas pessoas utilizaram essa ferramenta de venda para vender, então, uma esperança falsa para pessoas. Como que começou essa coisa de pirâmide financeira, marketing multinível? Como foi o início disso tudo, Carlos, para a gente poder entender um pouco melhor? Bom, vamos entender. O início foi com uma pessoa chamada Ponzi. Nós tivemos o efeito Ponzi nos Estados Unidos. Foi um italiano, naturalizado, americano, e naquela época ele começou a pagar altas taxas de juros. Então ele começou a pegar dinheiro no mercado com juros altos. E ele pegou muito dinheiro. E as pessoas iam dando dinheiro para ele. E chegou um momento que ele não tinha como pagar os juros. E aí ele ficou com o dinheiro e o pessoal ficou sem o capital e sem os juros. Então esse é o princípio. E essa pessoa foi presa nos Estados Unidos, deu um problema. E atualmente o que eles fazem? Então eles fazem uma pirâmide, então eles colocam um sistema multinível, dizendo que é um marketing multinível, mas como que eles operam? Por exemplo, nós temos empresas que você aplica, por exemplo, um valor e eles dizem que você recebe 34% ao mês. Exemplo, se você investir R$2.000 numa empresa dessa, dizem que te pagam 34%. Você vai receber 680 em mensalidades, divididos pelas semanas. Isso vai dar em torno de R$9.000 num ano. Então o próprio sistema não se paga. Você investe 2.000, não existe 34% de taxa de juros, de rentabilidade, nem é o negócio do mundo. Então o que acontece? Da mesma forma que teve lá no efeito Ponzi, acontece agora também. As pessoas vão pagando, vão entrando dinheiro e alguns líderes em cima, os cabeças, vão estar recebendo. Chega um momento que não se paga mais o sistema. E aquelas pessoas que estão embaixo, que venderam a casa, venderam o carro, pegaram suas economias na poupança, investem na ilusão que vão receber também. Essa é uma forma de eu saber, então, diferenciar um marketing multinível de uma pirâmide financeira. Ou seja, você falou sempre na questão financeira. Eu não vi em nenhum momento essas pessoas produzirem nada. Não existe produto nessa relação. Porque o produto que eles vendem é um produto fictício. Por exemplo, alguns vendem um site na internet que não tem nota fiscal, que a pessoa não vai usar. É só para falar que vendeu alguma coisa. Outros vendem treinamentos. Ah, você vai ter um treinamento assim, um treinamento assado, então você está pagando tanto. E a pessoa não tem como recuperar o dinheiro dela. Ela não recebe nada substancial que ela possa vender e ter o seu capital de volta. Digamos, por exemplo, uma pessoa entra no marketing verdadeiro, ela compra uma franquia, recebe produtos e digamos que ela não queira mais trabalhar, que ela não queira desenvolver rede. Mas ela pega os produtos, vende e tem seu dinheiro de volta. Ela nunca foi lesada. Nessas pirâmides, a pessoa não recebe nada. Ela paga por mês uma atividade e não recebe, diz que recebe um curso, um treinamento, que normalmente não existe. É só questão de dinheiro. E o ponto principal, as pessoas que começam, os líderes, eles sabem, eles têm consciência que aquela base que está dando dinheiro para eles aqui em cima, não vai receber. Então, por isso é que o Ministério Público, nos Estados Unidos, foi proibido como atividade criminosa. Então, a pessoa não tem escrúpulo. Ela sabe que está ganhando um dinheiro de alguém que teve sacrifício em ajuntar, teve sacrifício em poupar, teve sacrifício em comprar uma casa. Eu que estava pensando em ter lucro fácil a curto prazo, entrando numa situação dessa daí, eu vou ser alguém fora da lei, Carlos. Mas o pior de tudo é questão de escrúpulo. Você tem consciência que você está ganhando dinheiro, vamos dizer assim, de uma pessoa ingênua lá, que acreditou que iria ganhar o dinheiro, colocou o dinheiro dela e vai ser lesada. Vou estar aproveitando da boa-fé do povo. Isso. As pirâmides, você falou tudo. Você aproveita da boa-fé das pessoas. Isso realmente é lesar, né, os nossos
parceiros, é lesar nossos conhecidos, lesar pessoas que de repente até do nosso próprio convívio, parentes nossos, né? Isso realmente eu não quero. Então, e é bom para você, porque tem até um ditado, Rangel, que diz assim, ó, diga-me com quem andas, que eu direi quem és. Então, se você se envolver com essas pirâmides, as pessoas não vão te respeitar. Quando você, por exemplo, quiser montar um negócio lícito, um marketing lícito, as pessoas não vão acreditar em você. Então é muito importante que você tenha esse conceito. Então essa que é a grande diferença. A pirâmide é simplesmente um arranjo financeiro para, durante algum tempo, alguns ficarem ricos em cima do dinheiro que outros nunca vão receber. Essa que é a verdade. Agora, algumas pessoas, a consciência dela não acusa. Elas acham que isso é normal. Então, cada um decide o que quer. É um trabalho honesto versus um trabalho desonesto. Vocês viram agora como que funciona o marketing multinível e o que é uma pirâmide financeira. A Timol trabalha o marketing correto. O marketing da Timol é esse marketing salutar, que vai levar você à sua independência financeira de uma forma bastante sólida e honesta. Na segunda parte da entrevista, nós vamos falar sobre reuniões de negócio. Então não perca! Observaram aqui, então, a vantagem de ter um negócio sério e honesto? Então, o nosso próprio diretor da empresa explica qual é a diferença clara do marketing multinível da pirâmide. Marketing multinível não tem produto. Marketing multinível tem produto. Já a pirâmide não. Só envolve dinheiro e muitos dele, então, fictício, porque você só investe e dificilmente vai ter o retorno. Entendeu? Sabemos que tem pessoas novas que estão pela primeira vez na sala hoje. Tem a Dona Maria, né? Tem mais quem está pela primeira vez? Diz para nós aí. E tem alguma pergunta sobre o que viram e ouviram? Isabela está pela primeira vez. Muito bem-vinda, Isabela. Isso aí. Alguma dúvida, Isabela? E daqui eu vou explicar sobre a franquia daí. Pode falar aí. Não, irmão, tá tranquilo. É a primeira vez mesmo, viu? Isto. Outra coisa importante. Tem também a dona... Acho que saiu fora, né? Sua convidada, Ivanir. Sim, ela só teve que sair, Ah, Borges. teve que sair, que pena. Eu fiquei de mandar a live gravada para ela depois. Isso, depois fica gravado. Então, isso aí. Outro fator importante que vocês viram aqui é as liberdades que ele falou no marketing multinível, né? Liberdade de remédio que nós temos, a liberdade de dinheiro, de nós fazermos o nosso faturamento e termos a aposentadoria antes, também a liberdade geográfica, você poder trabalhar dentro de casa e atingir o mundo inteiro, que já está traduzido no nosso site. Outra liberdade importante, a da idade. Os de 18 até 25 anos têm dificuldade em conseguir um trabalho, não é mesmo? E a liberdade de idade que eu sinto aqui como a quarta é a liberdade acima dos 60, 70 anos trabalhar com marketing multinível. E qual é o benefício disso? O conhecimento. A convivência do Heber, do Ivanir, com 40 e poucos, 50 anos, com o conhecimento de pessoas do seu Francisco Montemaggiore, com 80, quanto mais tempo ele viveu? 34 anos a mais do que a pessoa de 50. Então, ele tem 34 anos a mais de experiência e de conhecimento de pessoas. Então, é uma fonte muito boa de indicações. Outra, uma fonte confiável de palavra. Para quem ele indicou, para quem ele vai vender, sabe que ele não está falando nada que ele não tenha experimentado ou que não tenha tido benefício e resultado para ele.
Então, esta liberdade de idade tem uma gama muito grande de pessoas. E a quinta liberdade, esses de 18 a 25 anos aí que ele citou, estão fora do mercado de trabalho, procurando uma oportunidade. E estas pessoas desta idade são os que mais entendem em trabalhar nas redes sociais. Não é mesmo? Tem mais intimidade com os computadores, com o Facebook, com a internet, com o Linktree, com o Instagram, com o Telegram, e assim vai. Todas as redes sociais. E esta ferramenta da rede social, ela trabalha todo dia, dia todo, toda hora, hora toda, 24 horas por dia para o seu benefício. É só você saber usar ela e investir um pouquinho nela que ela vai te dar o retorno quantas vezes mais. Os que são distribuidores assistiram sábado com o Gustavo Brandão, parte de como trabalhar nas redes sociais e na loja virtual, né? E tem esse treinamento também lá dentro da nossa loja, tá? Então, você que tem a oportunidade de ser um franqueado, entra e você também terá todos esses treinamentos. Mas vamos lá explicar um pouquinho. Alguma pergunta até então? Vamos ver aí. Se tiver alguma pergunta, pode fazer. Depois eu vou mostrar e compartilhar lá os valores das franquias e por que ser o franqueado. Alguma pergunta? Deixa eu só tirar isso aqui fora daqui. Está ruim de tirar essa tela aí. Mas vamos lá nos ganhos. Vamos aqui nos ganhos, aqui embaixo, e nós vamos entender claramente sobre esses ganhos. Deixa eu só puxar essa barra aqui para baixo. Vamos aqui. Nos ganhos. Você tem duas formas que você pode entrar. Tu pode entrar aqui nos ganhos ou aqui nas franquias. Vamos explicar aqui nas franquias, aqui, que pode ser na outra também entrar lá embaixo, tá? Vamos explicar esta das franquias. Por que ser o franqueado ouro, então, que eu incentivo sempre a pessoa a ser? Porque se ela entrar numa franquia bronze ou prata, vai vir um produto só. Só um produto desse aqui, tá? E não vai tornar ela um distribuidor, vai tornar ela um consultor. Na prata também só vem um produto. Na ouro já vem os dois. Vem o combo mega e o combo mini. Vem uma licença, tanto numa como a outra, para você vender. Vem o material de apoio, vem o escritório virtual, vem a loja online já traduzida e um negócio vitalício hereditário para você, tá? Você tem descontos de produto. Aqui na bronze você não tem desconto de produto, é bem menor o desconto. Aqui na bronze você ganha 100 pontos, na ouro você ganha 500 pontos para somar em brindes para você no futuro. No binário, na bronze você tem 8%, no binário da prata você tem 16%, mas na ouro você tem 24%. No bônus unilevel da bronze você tem apenas até o terceiro nível, já na prata até o quarto, na ouro, outro benefício até o quinto nível, podendo ser acrescido de até 50%. Como assim? Numa recompra de um produto desse aqui para você mesmo,
no início você ganha R$ 9,90 depois de você ser um distribuidor. Com este 50% a mais, ele vai te dar, em vez de R$ 9,90, R$ 14,80 de bônus lá na sua conta, bônus Unilever, tá? Aqui você tem bônus de indicação, aqui também você tem, aqui você tem R$ 700 de bônus de indicação, tá? Outro fator importante. Aqui, na bronze, você não tem plano de carreira, na prata também não, na ouro você tem um plano de carreira. E lembra lá no início que eu falei que você paga apenas uma parcela de 330 mensal em 12 vezes? Que você, colocando esse produto com um amigo seu ou fazendo uma franquia, você ganha os 330. E se você fizer a mesma franquia ouro que você fez com um amigo seu, você ganha R$ 700 em dinheiro do bônus. Então, você pode ajudar a pessoa a ter também a independência financeira. Vamos ver esses ganhos? Vai ser bem rapidinho, um videozinho bem curto. Depois eu vou abrir para perguntas, tá? Vamos ver como que você ganha 700 de bônus, ganha mais 2 combo mega e um combo mini, fazendo 3.350. Vamos lá? Já indicou algo que gostou para alguém? Por exemplo, um serviço de um mecânico que gostou, de um médico, a comida de um restaurante. Por aí vai. Acredito que já tenha feito isso alguma vez. Serviço de um mecânico que gostou, de um médico, a comida de um restaurante. Por aí vai. Acredito que já tenha feito isso alguma vez. Você indicou esses serviços porque sabe que coisas boas merecem ser compartilhadas. Mas ao indicar esses serviços, você já recebeu alguma coisa em troca? Difícil, né? Geralmente os únicos que se beneficiam é aquele que você indicou e aquela pessoa que recebeu essa indicação de um bom serviço. Mas aqui na Timol é diferente. Na Timol você indicou, ganhou. Sempre que indicar alguém que topar trabalhar conosco, a Timol enxerga que você merece ganhar algo também. E todos nós nos beneficiamos. Veja só como isso funciona. Se a pessoa indicada adquirir a franquia prata, você recebe na sua conta R$ 350, simplesmente por ter indicado ela. Agora, se a franquia for ouro, esse valor sobe para R$ 700. Mas não é só isso. Ao indicar uma franquia ouro, você ainda leva de bônus 2 combos mega e um combo mini, podendo elevar seu ganho em até R$ 3.350. Nunca uma indicação te rendeu tanto, não é mesmo? Você vendo todos esses benefícios que trabalhar conosco traz, não acha que vale a pena compartilhar com outras pessoas? Com certeza. Reconhecimento assim, só aqui, na Timol, unindo sonhos e saúde. Veja você. Então, a importância de você ser parceiro da pessoa que convidou você aqui na Timol, fazer parte da equipe dele, para ajudar as pessoas a ter esse ganho. Quem ganha é quem você está indicando para ser, porque ele vai ter uma loja multinacional, multilingüe e multirracial. Um negócio ímpar. Não precisa todo ano estar renovando. Ela é vitalícia e hereditária. Então, quantas vantagens tem? E ela é financiável por ela mesma, como eu mostrei aí para vocês. Se você fizer uma franquia por semana durante o mês, você vai pôr R$ 2.800 em dinheiro na conta e vai ter mais 8 combo mega para vender e mais 4 combo mini. Isso faz um total de 13.400. 3.350 vezes 4, 13.400. Tá? É um ruim salário? Excelente.
E você está ajudando pessoas a trabalhar com você e ajudar outras pessoas. Porque os amigos dos seus amigos, quem conhece, são eles. Você não conhece todos eles, não é mesmo? Vamos às perguntas. Alguma dúvida do que eu falei até então? Ou o que o seu Francisco falou? Pode perguntar. Falou muito bem, seu Borges. Ninguém ficou com dúvidas. Ninguém ficou com dúvida, é verdade. E também, se permanecer alguma dúvida, a pessoa que convidou você, ela pode esclarecer essas dúvidas. Ela, juntamente com o líder de apoio dela, ou se ela não tem um líder de apoio, ela procura entre os que estão qualificados e ele pode ajudar a pessoa a esclarecer para você, tá certo? Mas está aberto a perguntas aí. Aproveita, agora é o momento de tirar as dúvidas, né? Pode erguer a mãozinha virtual. Ali, ó. A Socorro. Abre o seu som aí, Socorro. Vai aparecer uma mensaginha aí para você. Aí. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Aqui, fiquei um pouquinho perdida aqui na Ouro, por exemplo, eu entrei na Ouro recentemente, no final de junho, e agora, no início de julho, não, foi no dia 30 de junho, eu indiquei outra pessoa, indiquei uma pessoa, né? Franqueei na Ouro. Aí o senhor falou algo aí assim, que na Ouro, com uma pessoa que a gente franquia, eu não entendi o restante que o senhor explicou, porque eu estou tentando anotar, mas eu não entendi bem. O senhor poderia repetir para mim? Meus parabéns pela anotação aí. Isso é de extrema importância. Entrando a pessoa, você daí vai entrar. Você já recebeu o teu material? Sim, eu já recebi o meu já. material e eu já franqueei uma pessoa Isso, na Ouro. isso. Aí você já tem um login e uma senha lá, tá? No fazer esta franquia Ouro para a pessoa, dentro de 15 dias, entra R$ 700 lá na tua conta de bônus. E vai vir para você mais 2 combos mega de brinde e mais um combo mini. Mais um combo mini. Esses vão chegar para você aí no seu endereço, tá? Certo. A empresa te dá como bônus, que fecha no total 3.350. Certo. Isso aí que tu não tinha entendido? Não, até aí eu tinha entendido, mas parece que foi uma outra conta aí que o senhor fez. Eu tinha entendido de uma pessoa, mas aí eu pensei, uma pessoa eu já indiquei, né? Aí, se Então, você fizer 4 pessoas no mês, você vai fazer 13 mil e fazer uma por semana, que é o objetivo do que você inicia, fazer franquias para ajudar pessoas e colocar dinheiro no seu bolso e ter produto para vender. Tá? Certo. E a pessoa que te colocou também vai te orientar melhor ainda nesse sentido. Aí você pode... Aí é sem limite. Se você fizer uma franquia por dia, você vai ganhar 3.350 por dia. Entendeu? Certo. Certo. Se você fizer 4, vai ser 3 mil. Se você fizer 8, vai ser 26.800 e assim por diante. Tá? Você vai fazer seu salário. Tá certo? Tá certo. Mas o lance do 4, então, deve ser 4 franquias no mês, né? Isso, deve uma ser por isso semana. que o senhor falou que eu não tinha entendido. Isso, uma por semana. Exatamente. Uma por semana. Isso. Ok, obrigada, irmão. Faz a sua lista de contato lá e põe as pessoas lá. Você já assistiu o treinamento com o Gustavo Brandão, né? Já. Isso, lá ele pede para colocar RN, né? Reunião de negócio. Quem é que são essas pessoas? Chama elas para a live e a gente ajuda a explicar.
e explicar esses ganhos que elas vão ter, tá certo? Tudo bem. Obrigada, Isso. viu, irmão? Obrigado a sua pergunta. E mais, se tiver mais dúvida, pode consultar a pessoa que ele patrocinou e o líder de apoio que ela deve ter também, tá certo? Tá bom, tá bom. Muito obrigado. Obrigada. Isso aí. Mais alguma pergunta, pessoal? Senão nós, em 5 minutinhos, encerramos a nossa live daí. Heber? Eu vi aí, tem duas perguntas aí no chat, né? Uma é pedindo para perguntar, não, para explicar sobre o tripé, né? E a outra é que uma pessoa que está aqui com a gente, que é minha convidada, ela está falando sobre a Timó, né? Porque ela está preocupada. Ela, primeira vez que ela aparece, né? Em momentos como esse com a gente, e ela ficou assim: será que essa empresa é igual a outras, né? Que é empresa virtual, que não tem sede, alguma coisa assim? É que é mais esclarecimento. Pode nos esclarecer? A empresa ela é diferente de todas as outras. É uma empresa ímpar. Tanto é que já expliquei sobre a diferença do MMN e do pirâmide. A empresa não é pirâmide, é uma empresa séria, honesta e realmente gera lucro, tá? É só trabalhar. E o local? Tem um local, a empresa? Tem o local, tem quem somos. Essa pessoa não é franqueada ainda, né, Heber? É só ela entrar, ela mesma pode entrar lá em silosimol.com.br, que daí vai abrir esta tela aqui. Deixa eu tentar compartilhar com vocês aqui. Ela mesma pode entrar lá e fazer pesquisa sobre a empresa. Depois eu já te chamo aí, Ivanir, tá? Aqui, ó, quem somos? Aqui mostra tudo sobre a empresa, o local, aqui, tem os contatos da empresa, nos locais que a empresa está, não é só lá, aqui todos os outros estados, estão vendo ali? Ali, ó. E fora do Brasil, já em mais de 28 países. Ela está estabelecida em Uberlândia, Minas Gerais. Tá certo? Essa ali. E tem detalhes do que é a empresa e como que ela é. Tá certo? Excelente, acho que está bem respondido. Depois ela vai me falar alguma coisa. Isso, muito bem. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Ivanir, pode falar? Oi, Borges, boa tarde. Boa Boa tarde a tarde. todos. Heber, o momento oportuno, acho, para responder também e ajudar nessa dúvida da. Eu acabei de fazer um fechamento aqui em São Nicolau e a mulher me mandou um áudio agora. Eu vou colocar esse áudio agora para vocês verem o que ela fala. Sim. E todas as informações que a gente deu, mandei o site da empresa, como o Borges falou, e ela me chamou por impulsionamento do Facebook, né? Porque eu estava bem assim mesmo, pensando. Dá para Quando a ouvir? gente começar o tratamento, vou botar o dia, vou mostrar a Vamos situação, ouvir. se Deus quiser. E demonstrar curado, se Deus quiser. Eu tô com esses planos. Vai dar tudo certo. Quem sabe nós vamos ser. Assim, vou lhe dar muita força para o senhor vender, porque é muito difícil, né? Porque a gente tava com muito medo, porque tem muita exploração. Mas aí eu fui conversando com o senhor e eu senti, né? Que era a pessoa mesmo que estava atendendo, não era. Tem muito golpe no mercado, né? Isso mesmo. Isso aí. Ela me chamou dia 23 de maio, Borges. Uhum. Bastante informação a gente tem que dar. Hoje que nós fomos, agora acabamos de fechar o Como Médico. Aqui. Muito bom. Isso aí. Então é por aí o caminho. Meus parabéns, Vanir. Aqui tá o Pix. 15 horas e 24 minutos. Isso que deixa a gente feliz. Exatamente. E é esta facilidade que o quinto lá de Liberdade tem. Usar as redes sociais com facilidade. É isso aí que o Ivanir fez, né?
E a pessoa daí vem atrás e vê que é sério, e o produto se vende por si só. E todo mundo tem que tomar água. Então, esta é a grande vantagem, né? Ninguém fica sem beber água, tá certo? Mais alguma colocação, Ivanildo? Não, acho que era isso, Borges. Só que assim, eu que estou mais na rede social e no Facebook, eles pesquisam bastante, tá? Sim. Você tem que dar informações corretas e quanto mais